Salmo de número 51, verso 1, diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia, conforme a multidão da tua piedade, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Porque reconheço meu delito, ou meus delitos, e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. De maneira que és justo quando sentencia, e irrepreensível quando julgas. Olhe que na maldade fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu. Mas tu amas a verdade no íntimo, e no secreto me fizestes compreender a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, e se regozijarão os ossos que esmagaste. Oculta teu rosto dos meus pecados e apaga toda a minha maldade. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito firme dentro de mim. Em algumas versões, um espírito reto. Eu não quero aqui, bem rapidamente eu vou falar, mas eu não quero nem tratar propriamente da ação do Davi, que eu acho que vocês todos conhecem. Essa aqui é uma oração dele, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natan, devido lá ao seu pecado. E Davi, eu estive pensando esse texto já faz um tempo, e tem algumas coisas que, mesmo na minha cabeça, dão nó. O Davi, do jeito que é, Deus testemunha dele, dizendo que Davi é um homem segundo o seu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E depois, por causa das muitas batalhas e muito sangue derramado entre seus dedos, Deus não permite que Davi construa um templo para ele. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e Deus não permite que ele construa um templo para ele mesmo, para Deus. E são expressões que deixam, para mim, algumas aberturas da relação homem e Deus. Mas Davi, propriamente, nesse período em que ele comete esse pecado, Davi deveria estar em guerra. Ele, como rei, ele deveria estar na frente do seu exército. Ele deveria estar conduzindo o exército. Ele ficou no seu palácio, no seu canto, e lá ele, caminhando, viu uma mulher belíssima e se encantou, se apaixonou, cometeu seu ato com ela, teve fruto e consequência. E para tentar amenizar publicamente seu ato, Davi comete um outro ato. E a Bíblia vai chamar isso de abismo, que chama outro abismo. Davi vai lá, pega Urias, coloca na frente de um pilotão. Ele, mais uma vez, ele não vai para a batalha, e agora ele pega um camarada despreparado e coloca para batalhar, para estar no lugar dele, mas com a finalidade de que o cara morresse mesmo. E aí, com isso, tudo ia se ajustar, não é? Tudo ia ficar tudo tranquilo. Eu ouvi uma expressão de um colega meu, há um pouco tempo atrás, a gente conversando, batendo um papo, e ele me disse assim: cara, para a gente recomeçar, é que eu digo para vocês, tem coisas que a gente ouve e fica ecoando na cabeça, na mente da gente, pelo menos na minha cabeça. Eu costumo retratar alguns acontecimentos comigo mesmo. E ele me disse assim: para a gente recomeçar, é preciso que a gente pontue e passe a viver a partir da verdade, de toda a exposição. Essa expressão é uma expressão forte, verdadeira
belíssima, e eu acho que precisa ser muito macho para usar não só da expressão, mas torná-la verdade em si. Se expor, dizer o que é. Mas vamos lá. E Davi comete seu pecado, vive sua vida. E eu estive pensando o que nos faz desviar tanto daquilo que nós entendemos ser verdade. Daquilo que nós entendemos, no caso do Davi, que conhecia tão de perto Deus. Como é que um homem que conhece tanto Deus consegue se desviar tanto, ou desviar tanto o espírito reto dado por Deus a ele? Como é que ele consegue desviar tanto a ponto de conscientemente saber que ele comete um ato que desagrada a Deus, e ele vai lá e comete o seu ato? E com isso eu andei pensando que essa é uma busca da humanidade, não a busca pelo erro ou pelo pecado apenas. Isso vai fazer parte da trajetória da humanidade inteira, de todos nós. Porque todos nós erramos e pecamos. Mas essa é uma busca constante. Talvez a ideia de Davi fosse experimentar alguma coisa que lhe desse mais satisfação, mais prazer, alegria, felicidade. E essa é uma busca nossa. O que nós buscamos hoje é ser feliz, é felicidade. E a leitura que eu faço para tudo isso, de certa forma, é que nós buscamos, no primeiro momento, aquilo que é confortável para nós. O que nos deixa bem. E nessa nossa busca, nessa caminhada que temos para chegar a uma condição que vamos chamar de felicidade, a gente passa por vários estágios. E às vezes nós vamos atravessar a vida inteira buscando ser feliz, e talvez já tenhamos sido antes. Já temos experimentado felicidade, mas não o conforto dela. E aí a gente continua buscando. Sem que se perceba, a gente passou por um estágio belíssimo da vida e tornou desprezível esse estágio. E continuamos buscando. Aí o problema é que, no desespero por alcançar aquilo que de repente a gente já tem numa escala menor, ou talvez seja apenas condicionada ao nosso estado, a forma em que seja ideal para nós, que eu acho interessante. Eu estava vendo aqui as crianças brincando com celular aqui. E é incrível, porque para mim, na minha infância, o que eu tanto queria era um carrinho de controle remoto. O meu sonho de infância. Mas eu não tinha nem carrinho de plástico para puxar com cordinha, com barbante. Eu não tinha. Então eu sonhava com um carrinho de controle remoto, para mim. Mas não tinha, então eu tinha que brincar de outra coisa. De esconde-esconde, eu brincava de cordinha, de pular corda, um pegava na ponta, outro pegava na outra, e aí batia, e a gente ficava pulando ali. A gente brincava lá a gente chamava de descartada, a gente desafiava o amigo a fazer aquilo que a gente fazia, igual ou de uma escala melhor que a nossa, e a gente ia
tentando ajustar os nossos desejos, os nossos sonhos, à nossa realidade. E quando acabava o dia, cansado, eu estava um pouco feliz. Porque eu brinquei, eu me diverti, embora não tivesse o meu brinquedo tão desejado, que era um carrinho de controle remoto. Meu pai, com 7 filhos, o único trabalhador da família, uma renda baixíssima, às vezes não conseguia nem me colocar mistura na mesa. Então, como é que eu podia ter um carro de controle remoto? Então, eu tinha que adequar as minhas condições para aquilo que eu entendia ser confortável. E eu vivia bem com isso. Mas hoje, se você pegar uma criança como as que nós temos hoje e disser para ela assim, vamos brincar de pular corda, pega o Robert ou o Gabriel e fala assim para eles, vamos brincar de descartada. Eu vou fazer, você faz como é que é? Não, só se for no videogame, amigo. Vamos jogar um Play 3 aí, vamos jogar um Play 4, vamos jogar um FIFA, um jogo desse aí qualquer, se você for melhor. Claro que eu não vou ser melhor que ele nesse negócio aí. Eu não tenho nem a mínima habilidade para fazer o que eles fazem com um jogo hoje. Para eles, o desejo é outro nível. Para mim, naquela condição que eu vivia, era só aquilo e estava ótimo, estava bom. E às vezes a gente está buscando tanto um conforto que às vezes a gente já tem, ou já teve, deixou escapar entre os dedos e a gente continua nessa nossa caminhada. E o desejo por esse conforto ou essa felicidade, ele não morre. Aliás, é insaciável. Insaciável. Quanto mais você tem, mais você... Quanto mais você tem, mais você... É insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Aí a gente tem um problema. Porque na maioria das vezes, chega em um gargalo da vida. Que para a maioria das pessoas não tem problema nenhum. Para você continuar tendo, você precisa atropelar alguns processos e talvez alguém. Talvez conceito, abre mão deles. Não cabe. Aqui, nesse momento, não cabe esse conceito aqui. Isso aqui era coisa do meu pai. Isso aqui era coisa passada. Não vai caber. Eu vou ter que ajustar, adequar a minha vida para essa nova realidade, para que eu consiga alcançar. O que me importa é que eu tenha. Que eu conquiste. E Davi comete deliberadamente, conscientemente, um ato abrindo mão dos conceitos que ele tinha e que ele sabia que não podia abrir mão, mas abriu mão. E eu penso comigo que aquele não foi nem a única vez que Davi fez aquela palhaçada toda. É que dessa vez a câmera pegou, o foco bateu, alguém fotografou, viu, pegou o cara, ele tinha que justificar tudo aquilo. Ele foi pego, Deus revela, Deus mostra, aí ele precisava resolver a questão, mas vai saber se outras vezes já não tinham acontecido. Mas o que eu quero tratar em relação a Davi agora, não é só da caminhada, das possibilidades dos erros, porque esses todos nós teremos, já tivemos, ou vivemos isso, e talvez esse não seja um problema tão grave assim, ter o erro, ter a possibilidade do erro, ter a decisão em nossas mãos, se errarmos ou não. É o que nós vamos fazer, ou como nós vamos sentenciar nossa vida a partir daí, de uma possibilidade de recomeço. E eu acho na oração que Davi faz a Deus, eu acho a oração dele uma oração, além de ser uma oração sincera, uma oração muito verdadeira, uma oração pontual. Porque Davi olha para Deus e fala assim, me dá um coração novo. Me dá um coração novo.
Isso para mim ele está dizendo que não tem mais possibilidade de continuar com tudo aquilo que ele desejou, com tudo aquilo que ele formou como ideal para a sua vida, que ele não conseguiria mais sozinho. E o coração, você vai ver lá no Gênesis que Deus monta toda a carenagem do homem, monta tudo, e Deus faz a partir da matéria. Então ele olha para Deus e fala assim, me dá um coração novo. O coração Deus pode fazer de novo, fazer outro. Na cabeça do Davi, me dá outro coração. Me dá um coração novo para eu poder recomeçar com um coração puro. Mas o Espírito, a essência de quem nós somos é um presente de Deus. Não tem como fazer de novo. O Espírito que está em nós, não tem como Deus fazer de novo. Não tem como Deus pegar o Espírito que Ele soprou, aí Ele tira e coloca um outro Espírito. Não tem. Mas esse Espírito Davi entendia que estava corrompido. Que tinha se desviado. Aí ele olha para Deus e diz assim, então, se não pode me dar um novo, renova esse Espírito que está em mim. Renova o Espírito que está em mim. E essa é uma verdade que eu acredito que a gente precisa para a vida. Em algum momento da vida a gente vai olhar para Deus e talvez não com as mesmas palavras que Davi, mas tenha que dizer para Ele, renova em mim. O Espírito que está aqui está sufocado. Está morrendo, perdeu a característica de Deus. Perdeu a beleza daquilo que Deus me deu, que Deus me entregou. Na formação, quando Ele me cria, Ele me dá um espírito reto, íntegro, parecido com o dele. Aliás, era dele. Muito próximo, mas a minha caminhada, os meus sonhos, os meus ideais, os meus desejos, as minhas conquistas, fizeram com que esse espírito se distanciasse da beleza que era. Então renova de novo esse espírito em mim, para que eu de novo pareça um pouquinho com quem Deus é. Para que eu volte de novo ao princípio. Mesmo que com isso eu muda meu coração. Me dá um coração novo, porque o meu já era. Está perdido, totalmente desviado. Me dá um coração novo, mas renova em mim o teu espírito. Renovar o espírito é dizer de novo, eu quero de novo uma característica tua em mim. Porque eu me perdi. O que para mim era sagrado, o que para mim era belo, o que para mim era justiça, eu perdi o senso disso. Me devolve o senso crítico do que é certo e do que é errado, porque eu já perdi. Talvez essa é uma oração que a humanidade deva fazer. Renova em mim um espírito novo, ou renova em mim um espírito reto, para que eu possa de novo fazer juízo de valores, porque eu perdi. Para mim não faz diferença o certo e o errado. O que interessa é o que eu quero. O que interessa é o meu desejo. Perdi o senso. Então renova em mim de novo o teu espírito. Me dá de novo a beleza daquilo que o Senhor me deu lá atrás. Podemos nos perder, sim, irmãos. Claro, na caminhada. Que o mundo é um prato cheio. E não é fácil a gente, com tanta beleza no mundo, tanta proposta, a gente não se embriagar com alguma coisa. Não é possível que a gente atravesse a vida inteira o mundo e fique olhando e fique só na janela. Eu assisti um filme há um pouco tempo atrás, eu não me lembro o nome do filme, mas de uma criança que ficava no orfanato ali e tal, criada, abandonada pelos pais, e um dia ela por uma brechinha da cerca, ela viu uma criança do outro lado com a sua mãe, e comprando
bala, alguma coisa no carrinho lá, e ela disse, nossa, como eu queria ter uma família que fizesse aquilo, que me desse isso, que fizesse por mim. E a criança passou pela cerca e, sem se dar conta dos riscos e dos perigos que ela ia enfrentar, ela atravessou a rua e o carro quase que a atropela. Às vezes, nós não nos damos conta do que estamos perdendo. Às vezes, não nos damos conta do que estamos abrindo mão. Às vezes, nós não nos damos conta de que abrimos mão das verdades que são importantíssimas para a nossa vida na sua trajetória, por causa dos nossos desejos. E, às vezes, abrimos mãos do que tanto buscamos, porque nós queremos mais. Mas que Deus renove em nós, renove em mim, esse Espírito que me dê senso, que pese, que faça pesar de novo as minhas decisões. A gente usa de expressões que, aliás, aqui a gente fala bastante a respeito disso. Joel, quando nós estudávamos o Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 22, foi o Joel que, primeira vez, que pregou esse texto. E ficou pontual para a gente aquilo. Quando ele diz assim, que as nossas justiças não sejam como as dos escribas e dos fariseus. Porque se a nossa justiça for igual a deles, ou semelhante a deles, nós não faríamos parte do reino dos céus. E aquilo ficou, todas as vezes que a gente precisava de um ponto de equilíbrio nas nossas mensagens, a gente voltava àquele texto e usava das mesmas expressões. Seja a vossa justiça superior a deles. E, às vezes, a gente perde o senso do que é verdade, do que é mentira, do que pode, do que não pode, absolutamente por causa dos nossos desejos e por causa das nossas vontades. E eu não estou dizendo desejo e vontade pontual, não. É para a vida, é projeto de vida. Por causa deles, a gente perde senso. Ou a gente nem perde, a gente abre mão. A gente não quer, porque atrapalha. Não é verdade? Atrapalha. Você tem que ficar julgando se é certo ou errado, se pode ou se não pode. Às vezes atrapalha. Você abre mão. E quando você se dá conta, precisa olhar como Davi olhou para Deus. Olhar, encarar para ele e falar assim, eu não tenho mais senso crítico comigo mesmo. Eu não tenho condições de fazer juízo do que é certo e do que é errado, a menos que o Senhor renove em mim o Espírito que me deste, que doaste. Então, para mim, eu acho, e quero ficar só com ela, essa oração do Davi, uma oração não só belíssima, mas essencial, para a gente entender que na vida vai acontecer algumas ocorrências, mas que o que nós temos, que é dado por Deus, é o seu Espírito, que é reto. O Espírito de Deus, ele é reto e é doado, portanto, deveria estar em nós. Se nós não temos condições de fazer mais desses juízos de valores, nós precisamos olhar para Deus e dizer assim, renova em mim o teu Espírito. Um Espírito reto. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê coragem, não só para dizer a Deus assim, eu preciso do teu Espírito para fazer senso do que é certo e do que é errado, mas como esse amigo que me disse assim, olha, se a gente quiser retomar, quiser recomeçar, a gente precisa fazer direito, mesmo que isso pese. Talvez eu não tenha a mesma coragem que ele, talvez você não tenha a mesma coragem que ele. Cada pessoa vai reagir de formas diferentes, mas a Deus, ore a Ele e diga, me dê o Espírito reto. Me renova o Espírito, para que eu tenha condições de julgar as minhas próprias ações. Porque o que eu quero com isso não é julgar a ação de A e B. Eu não quero fazer juízo da ação das pessoas. Eu preciso fazer juízo daquilo que eu faço. Preciso fazer juízo do meu comportamento, porque é aqui que está o Espírito que Deus doou.
Que Deus abençoe as nossas vidas.